Olá, investidores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado. Já é terça-feira, dia 22 de maio de 2018, um dia de recuperação para o Ibovespa. Ontem nós tínhamos vivenciado uma sessão de queda novamente. Hoje o Ibovespa reconquistou o patamar dos 82 mil pontos. No entanto, é válido notar que nós caminhamos na contramão do que aconteceu em Nova York, por exemplo, já que, por conta de algumas declarações do secretário do Tesouro norte-americano, as bolsas reagiram em queda por lá hoje. Basicamente, essas declarações deram conta de que, apesar de uma tentativa de reaproximação comercial entre China e Estados Unidos, as tarifas sobre a importação de aço e alumínio por lá continuarão em vigor e isso trouxe algum impacto para o desempenho de alguns papéis. O setor, por exemplo, industrial e de energia foi destaque de queda hoje lá em Nova York e por conta disso os índices fecharam no campo negativo. Aqui o Ibovespa, no entanto, como eu comentei, teve um dia bastante positivo, embora volátil, em meio ao giro financeiro elevado de 14,1 bilhões. Aliás, nos últimos dias temos visto um volume muito forte. Na semana passada vimos um volume de saída muito grande de investidores estrangeiros. É natural que nós possamos ver algum ingresso de capital depois dessas saídas. A Bovespa ela divulga os dados 2 dias depois a realização do pregão, então os dados dessa terça-feira nós ficaremos sabendo somente na quinta-feira, mas é muito provável que tenhamos visto algum ingresso de capital estrangeiro na Bolsa hoje. Vamos direto aqui na tela, vamos entender o movimento das bolsas ao longo da sessão. Então, vou começar pela Ásia, como de praxe. Então, aqui embaixo na tabela, o Nikkei japonês foi o destaque de queda na Ásia, com uma queda de 0,18%, enquanto que o índice de Hong Kong subiu 0,60%. O índice na China operou praticamente estável, 0,02% de alta. Na Europa prevaleceu um sinal positivo. O FTSE inglês, por exemplo, subiu 0,23%, o CAC francês subiu 0,05% e o DAX alemão subindo 0,71% no retorno do feriado. Nos Estados Unidos, como eu já comentei, os índices acionários em baixa, Dow Jones reforçando as quedas aqui, caindo 0,72%, o S&P caiu 0,31% e o Nasdaq caiu 0,21%. Aqui o Ibovespa, portanto, reduz um pouco das perdas do mês de maio. Hoje ele teve uma recuperação de 1,13%, fechou o dia cotado aos 82.739 pontos. Na semana, portanto, perde 0,41% e no mês de maio reduz a perda para 3,92%. Mas eu trago um gráfico para vocês a seguir que é muito interessante para vocês verem como o dia foi volátil. O índice abriu sim em alta por volta de 0,6%, mas chegou a tocar a mínima por volta das 11h30 da manhã, foi se recuperando. Algumas notícias que eu vou comentar com vocês daqui a pouco trouxeram um alívio, fizeram com que o índice atingisse a máxima, mas retornou. O índice fechou muito próximo da máxima, mas não exatamente nela. Reparem aqui no gráfico, portanto, como o dia foi volátil. Como eu comentei com vocês, abriu em alta, renovou máxima, bateu a mínima e foi renovando sucessivas máximas até agora 4h45 da tarde perder um pouquinho da força e encerrar nesse patamar que eu comentei com vocês de 82.739 pontos. Olhando de uma forma um pouco mais granular para as ações que fizeram com que o Ibovespa tivesse desempenho, eu trago aqui para vocês um quadro com as principais variações dentro do índice Ibovespa. Então, a maior alta do dia hoje foi para as ações da Rumo, Rail 3, subiram 7%. Há quem diga, e é muito provável, que essa greve de caminhoneiros que está acontecendo aqui no Brasil pode estimular o escoamento da produção, principalmente a produção agrícola, via ferroviária. E isso poderia estimular a receita da Rumo agora no segundo trimestre. Então isso reforça a visão positiva do mercado em relação à empresa e hoje um dia bastante positivo para as ações. Logo em seguida vocês vão notar que são empresas basicamente ligadas ao consumo. Então, Cyrela, segmento de construção civil, Localiza, Croton, CVC, basicamente aqui beneficiadas pela sinalização do Copom, que hoje divulgou a ata referente ao seu último encontro, na semana passada, na qual manteve inalterada a Selic em 6,5%. Embora o Copom não tenha dado nenhuma sinalização de que sim, a Selic vai continuar caindo, indo para aqueles 6,25 que o mercado esperava, tampouco mencionou que a taxa de juros deve subir no curto prazo. A gente até escreve hoje no nosso relatório diário de mercado sobre uma leitura um pouco mais completa sobre a ata do Copom, mas vale notar que na nossa visão, somente $1 acima de R$4, por exemplo, faria com que o Copom adotasse uma postura um pouco mais incisiva e aumentasse a taxa de juros agora nesse ano de 2018. Então é muito provável que a Selic sim permaneça em 6,5% até o final do ano. É importante também comentar que a curva dos DIs, a curva termo futuro aqui no Brasil,
passa sim a precificar a possibilidade de taxa de juros entre 7 e 7,5 nesse ano, ou seja, o mercado não tão convicto quanto os economistas. A curva termo precifica algo diferente do que o consenso de mercado. A gente acredita que isso está no preço, faz sentido, mas a gente segue convicto de que a Selic deve terminar esse ano realmente em 6,5% e, portanto, estimula setores como esse ligados ao consumo. Então, novamente, um dia bastante positivo para eles. Indo para a direção contrária, aqui alguns destaques bem claros, que é o setor de papel e celulose. Hoje, Suzano caiu 6%, Fibria caiu 2% e Klabin caiu 1,5%. É um setor tipicamente exportador, vinha de uma alta muito forte ao longo desse mês de maio, não preciso nem comentar que o dólar teve uma esticada muito forte nas últimas sessões e hoje caiu de novo, hoje o dólar caiu 1,09%, depois de duas sessões de atuação bem forte do Banco Central. Ontem foram 15 mil contratos de swap tradicional, hoje foram mais quase 20 mil contratos em diversos vencimentos para o próximo mês, para os próximos 2 meses, até dezembro desse ano, com o ingresso de novos recursos no mercado, está fazendo que o dólar tenha algum alívio doméstico, inclusive indo em linha com o que a gente está vendo no exterior. O dólar, de uma forma geral, perdeu força no exterior essa semana, isso então está contribuindo para a redução da pressão sobre o real e acaba penalizando um pouquinho o desempenho dessas ações, mas relembrando, vieram desempenhos muito fortes. A Suzano vinha acumulando uma alta de quase 12% nesse mês, essa queda aqui só reduz um pouco desses ganhos, não chega a ser algo preocupante, é inclusive alguma realização de lucro saudável, nós continuamos bastante convictos com a empresa, recomendação de compra, top pick do setor. Aqui as ações da Petrobras caíram 2,3% e hoje foi um dia bem volátil para as ações da Petrobras. Logo pela manhã as ações abriram sim em queda, depois de anúncios de que a empresa vai reduzir os preços dos combustíveis, tanto da gasolina quanto do diesel. Isso vai um pouco na contramão do exterior, onde o barril do petróleo vem renovando sucessivas máximas, mas também vai em linha com o câmbio. O câmbio reduziu aqui no Brasil nas últimas 2 sessões, como eu comentei, então pode ter reduzido um pouco os preços na refinaria, como a Petrobras acabou colocando em prática. Isso, no entanto, trouxe alguma preocupação do mercado em relação à participação política dentro da Petrobras, de alguma ingerência do governo sobre as decisões, e isso trouxe um perjúrio para as ações, elas abriram em queda. Agora à tarde, no entanto, por volta das 4 horas da tarde, as ações vieram para o campo positivo, depois de uma declaração do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, comentando que chegou em um acordo junto com o ministro da Fazenda para isenção, para redução total da CID sobre os combustíveis. Isso trouxe um ímpeto de alta para as ações, mas durou pouco, já voltou para o campo positivo, ou seja, para o campo negativo. Ou seja, foi um dia bastante volátil mesmo para as ações da Petrobras e a gente acredita que nos próximos dias, por conta dessas indefinições acerca de inflação e também definição fiscal, o papel pode ficar um pouco oscilante, um pouco variante, mas a gente continua acreditando que a Petrobras está num momento operacional bastante positivo, mas ela pode viver um momento agora de maior volatilidade por conta de eleições, enfim, vários fatores aqui que nos parecem inerentes à atividade dela. Então, para quem está no papel, a gente recomendaria até realizar um pouco dos lucros recentes para depois montar uma posição novamente. Mas a gente segue com uma recomendação de compra, tendo um horizonte de médio e longo prazo bem definido para a companhia. Os Minas aqui fecha a nossa lista, encerrando em queda de 1,5%. Já nos preparando para a sessão de amanhã, quarta-feira, dia 23 de maio, um dia bastante importante, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil, mais um dado de inflação, o IPCA 15, a prévia oficial da inflação, agora para esse mês de maio, novamente vai servir como balizador para o mercado, para as próximas decisões do Copom. Se 6,25 já não é mais a métrica, talvez o mercado comece a olhar com mais força a possibilidade da manutenção do 6,5. E no exterior, talvez o principal direcionador do dia vai ser a ata do FONC, o documento que vai revelar os motivos pelos quais os dirigentes do Fed decidiram pela última decisão de política monetária e deve atrair a atenção dos mercados, principalmente sobre os próximos passos de política monetária por lá. A redução cada vez maior do diferencial da taxa de juros, ou seja, a Selic aqui no Brasil e a T-Note lá fora, tem pressionado bastante o câmbio, é verdade. Então essa sinalização, principalmente para países emergentes, deve ser muito importante, deve ter um peso significativo nos mercados ao longo da sessão. Então é o principal destaque do dia, vale a pena nós acompanharmos amanhã. De uma forma geral, esse é um bom resumo do que aconteceu nesta terça-feira. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.